E aí, Cabral, beleza? Meu nome é Henrico Rebeck e hoje eu vou falar de história. Seguinte, galera, hoje a gente vai continuar falando de Segunda Guerra. Essa vai ser a segunda parte dessa aula e agora a gente vai entrar mais no conflito, na guerra. Bom, o que a gente pode começar dizendo? A Segunda Guerra foi um conflito global que teve a participação de 72 nações e durou de 39 até 1945. Entre os países que participaram está incluído o Brasil. Temos estimativas entre 60 e 70 milhões de mortos, mais ou menos. Não dá para ser tão preciso. Ainda mais o grande número de feridos, que pode ser de 30 milhões, mais ou menos, que pessoas que saíram feridas na guerra. Bom, além disso, temos os grupos que foram os principais que participaram da guerra. Temos o Eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, é um grupo. O outro grupo dos aliados é os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Rússia, que depois viria a se tornar a União Soviética com a Guerra Fria, que a gente vai falar isso num próximo vídeo, caso vocês queiram saber mais. Além disso, nós tivemos um famoso nazista na Noruega que ajudou a invadir o próprio país, se vocês querem saber. Ele é o Vidkun Quisling, o nome dele é difícil de pronunciar. Se quiserem saber sobre essa invasão na Noruega, vocês perguntem para mim. E também um outro país que realizou táticas de guerrilha e auxiliou na derrota contra os nazistas foi a Bielorrússia, que hoje é conhecida como Belarus, e sabotou muitos nazistas durante a Segunda Guerra nas suas florestas. Bom, galera, o que vocês acham de a gente ver umas imagens do conflito para a gente ter pelo menos uma ideia, né? Todo mundo já deve ter visto imagens ou filmes, fotos, vídeos, mas vou deixar umas aqui para vocês darem uma olhada, beleza? Então, bora lá. E aí, o que acharam? Deixem aí nos comentários para me saber o que vocês estão achando do vídeo. Bom, agora eu queria falar de alguns acontecimentos impactantes que tiveram na guerra. Um deles foi o massacre de Katyn, o Holocausto, muito conhecido. Se querem saber sobre o Holocausto, eu faço um vídeo especial sobre isso, então peçam. Teve o massacre de Baba Yar também. E também tivemos o lançamento das bombas atômicas. E é o seguinte, galera. A Segunda Guerra ela pode ser dividida em três partes. A primeira parte, que é a da Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg, que durou de 39 até 41. Não foi totalmente a duração assim da Blitzkrieg, né? Ela foi mais principalmente no início da guerra, para não dar tempo das tropas aliadas se prepararem, aquela técnica de você atacar o mais rápido que você conseguir, para você não dar tempo das pessoas se prepararem. Então os alemães não paravam de avançar para as tropas não conseguirem se organizar. Isso deu muito sucesso para eles, principalmente porque eles invadiram territórios como a Noruega, a Holanda, a Bélgica e o sul da França. Em semanas, foi uma coisa muito rápida. No começo da guerra, Hitler conseguiu fazer uma coisa, digamos assim, incrível. Então a primeira parte de que dividimos é isso, a Blitzkrieg, que é de 39 a 41. Temos a segunda parte, que começa um equilíbrio de forças, assim, que aí é de 42 a 43, quando os aliados começam a conseguir pequenas vitórias, o Hitler é barrado na Batalha de Stalingrado, os japoneses acabam perdendo também a Batalha de Midway, que é catastrófica para eles. E depois temos de 44 a 45, quando os aliados cercam os alemães na Europa, e a guerra na Europa começa a chegar ao seu fim, e chega ao fim. E também temos a derrota japonesa com o lançamento das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Bom, galera, como nós já sabemos e já dissemos, né? A guerra se iniciou com a invasão da Polônia e após isso Hitler voltou seus olhos para a França, que foi o seu principal inimigo, porque ele queria se vingar do humilhante Tratado de Versalhes. Sendo assim, Hitler ele consegue a vitória contra os franceses e no dia 14 de junho de 1940 é assinado o acordo de rendição da França
para com os alemães, no mesmo vagão que foi assinado o Tratado de Versalhes. Sendo assim, a França foi dividida em duas partes, uma administrada pelos alemães e outra pelo Marechal Pétain, desculpem a pronúncia, que ele era aliado dos alemães. Depois disso, Hitler voltou seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto começou a bombardear as cidades da Inglaterra. Embora a RAF, que é a Força Aérea da Inglaterra, estivesse em menor número contra a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, eles conseguiram se proteger e essa foi a primeira e única derrota de Hitler durante essa primeira fase da guerra, o que conseguiu dar aos aliados um respiro e se preparassem para o restante da guerra e que Hitler voltasse seus olhos para outros objetivos, como por exemplo a Rússia. Bom pessoal, agora a gente pode falar do grande erro estratégico de Hitler, no qual no dia 22 de junho de 1941 ele quebra o tratado de não agressão entre a Alemanha e a Rússia e se inicia a guerra contra o bolchevismo soviético, que era considerado pelos alemães o principal inimigo, principalmente porque o território que Hitler almejava, o Lebensraum, estava naquelas terras, um território muito vasto. Bom, Hitler tinha o plano de conquistar a Rússia em apenas 8 semanas, porque após isso eles não teriam recursos e nem dinheiro para continuar uma guerra contra a Rússia. Bom, eles chegaram perto de ter sucesso, se aproximaram e ficaram poucos quilômetros de Moscou, conseguiram ver as luzes do Kremlin durante a noite e também quase chegaram a conquistar Stalingrado, mas foram derrotados pelo Exército Vermelho em novembro. Sendo assim, a campanha contra os russos, que havia começado bem com aquela tática da Blitzkrieg, começou a mostrar que não ia dar certo, porque a partir daí os russos começaram a conseguir se defender e expulsar os alemães aos poucos de seu território. Bom pessoal, com a derrota em Stalingrado por parte dos alemães, feita pela Operação Urano, liderada pelos soviéticos, fez agora com que os alemães tivessem que lutar em duas frentes, uma no leste e uma no oeste, o que começou o ponto de virada na guerra e os aliados começavam a mostrar que iriam mudar a balança da guerra. Bom, seguindo, no norte da África, as tropas alemãs e italianas acabam sendo derrotadas, permitindo que a Itália comece a ser invadida pelo sul e também pela Sicília. A partir daí, Mussolini é destituído de seu cargo pelo rei Vítor Emanuel III em julho de 1943 e, após isso, em setembro, a Itália é totalmente derrotada e assina um armistício com os aliados, entrando com eles na guerra contra o Eixo. Bom, não querendo deixar esse assunto de fora, mas posso fazer ele para um próximo vídeo caso vocês queiram, o Holocausto, que foi um dos maiores crimes da guerra, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus, conhecida como a Solução Final, foi uma atrocidade. E se vocês quiserem saber mais, eu posso fazer um vídeo sobre isso, que vai ter muita coisa para falar, né, sobre os campos de concentração e sobre todo esse extermínio. Então, se vocês quiserem saber, peçam aí que eu vou fazer um vídeo sobre isso para vocês, beleza? Bom, galera, agora vamos falar um pouco dos Estados Unidos e como ele entra na guerra. Em dezembro de 1941, os japoneses atacam a base militar de Pearl Harbor, que é bombardeada, fazendo com que os Estados Unidos declarem guerra ao Japão e os aliados do eixo, Alemanha e Itália, declarem guerra contra os Estados Unidos. Sendo assim, a batalha que já não ia bem na Europa, principalmente para os alemães, que já estavam começando a sofrer com o inverno russo e a tática de terra arrasada, agora tinha um novo inimigo, os Estados Unidos, que o Japão precisava, ele precisava neutralizar as bases militares americanas, pois ele já teve muitas vitórias no Sudeste Asiático e para ter o controle total da região, ele precisava neutralizar os Estados Unidos. Bom, galera, falando agora de um grande momento da Segunda Guerra, temos o dia D, que aconteceu no dia 6 de junho de 1944.
quando os aliados invadem as praias da Normandia. Todo mundo deve ter visto, ou quem não viu assista, o filme Resgate do Soldado Ryan, que dá pra entender um pouco como que foi essa invasão das praias. Embora no filme mostre aquele grande massacre, nem todas as praias, galera, que foram invadidas naquele dia, teve aquela grande batalha. Teve algumas que foi, de certa forma, até tranquilo para os aliados conseguirem ir tomando os territórios. Bom, depois disso, nós temos a última ofensiva alemã, que é na Batalha das Ardenas, que eles tentam reconquistar os territórios da França e da Bélgica, e que eles fracassam. Sendo assim, a partir daí os alemães só vão se defendendo e vão recuando. Bom, galera, a última batalha da Segunda Guerra Mundial e o fim da guerra na Europa foi travada em Berlim, que foi conquistada pelos soviéticos, sendo o primeiro exército a chegar lá. A partir daí, Hitler, que já havia se suicidado junto com a sua amante Eva Braun, os alemães acabaram com suas defesas apenas por crianças e velhos, que não conseguiram resistir por muito tempo por motivos óbvios. A partir daí, a Alemanha assinou sua rendição no dia 5 de maio e assim colocava um fim na guerra na Europa. Embora eles tenham se rendido no dia 5, oficialmente, a derrota foi no dia 5, mas a rendição oficial dos alemães foi no dia 8 daquele mês de 1945. Bom, agora finalizando falando um pouco sobre o Japão teve sucesso no começo da guerra, conseguiu muitas vitórias, principalmente controlando os territórios do Sudeste Asiático. A virada se deu com os Estados Unidos entrando na guerra, a derrota na Batalha de Midway, de Okinawa, Iwo Jima e também a derrota na Manchúria pelos soviéticos. A partir daí, os japoneses começaram a recuar e começaram a travar as batalhas em territórios que já eram seus. Bom, galera, fazendo agora só um breve relato de uma coisa chamada seppuku, que é um ato de tirar a própria vida realizado pelos japoneses. Quando você, principalmente pelos samurais, né, a perda de uma batalha não era aceita, era considerado você perder sua honra. Então era um ato de você enfiar uma adaga, ou posso dizer uma katana na barriga, e também, além disso, principalmente no filme Último Samurai, se vocês verem, algumas vezes era um decepar da cabeça caso você tivesse alguém para fazer isso. Era um ato de você não aceitar a derrota. Bom, os japoneses, que eram um povo muito orgulhoso e que não se rendiam de um jeito, faziam aqueles ataques kamikazes, partiam para frente do exército, por exemplo assim, igual loucos e nunca se rendiam, que acabavam sendo exterminados desse jeito, fez com que os Estados Unidos tomassem medidas drásticas, lançando 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki no dia 6 e 9 de agosto. Bom, após isso, o Japão não tinha meios para continuar com a guerra e acabou assinando a sua rendição no dia 2 de setembro de 1945, dando assim o fim à Segunda Guerra Mundial. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o papel do Brasil na guerra e já vou emendar para finalizar com a nossa terceira parte. Vou falar das consequências com o fim dessa Segunda Guerra. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, curtam, compartilhem, se inscrevam nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a única que eu tenho do canal. Então se inscrevam lá, por favor. Aqui, ó, cliquem aqui, se inscrevam, compartilhem, curtam. E é isso. Muito obrigado, aguardem o próximo vídeo que eu vou trazer para vocês. Façam um pedido nos comentários. E é isso, muito obrigado. Cabral, zarpou.